Olá, criptomaníacos! O que foi que levou à disparada no valor do mercado de ações e também no mercado de criptomoedas recentemente? Foi a queda na taxa de juros da economia. Aqueles produtos considerados conservadores, como poupança e títulos do governo, ficaram com taxas de juros tão baixas que não valia a pena investir neles. Os investidores, para não perder dinheiro, foram obrigados a uma exposição maior de risco, uma migração de boa parte do seu portfólio para o mercado de ações, para o Bitcoin e assim por diante. Mas nesse momento parece que a coisa está sendo revertida. Os investidores estão vendo que os títulos, por exemplo, do governo americano, estão pagando uns juros mais altos e estão reduzindo a sua exposição ao risco, saindo do mercado de ações, saindo do mercado de criptomoedas e voltando para esses produtos mais conservadores. Será que isso vai abalar o preço do Bitcoin? E será que isso vai conseguir se manter no longo prazo? É isso que vamos avaliar logo após a vinheta. Achou que eu ia esquecer do meu like, né? Não esqueci não, aperta o botão de like aí que é importante para mim, é importante para o canal. Senta o dedo nesse like e se não for inscrito, se inscreve no canal. Antes da gente entrar no assunto principal, eu queria falar sobre um projeto de criptomoeda especificamente. Estamos aqui na tela no CoinMarketCap, como sempre, né? E aqui no ranking a gente tem a 16ª colocada, que é a NEM, um projeto muito importante, está no top 20 do mercado, né? O código dele é XEM, X-E-M. E por que eu estou falando sobre a NEM hoje? Porque vai acontecer o lançamento da blockchain Symbol, que é da NEM. E vai acontecer um airdrop dessa blockchain, ou seja, vão ser enviados tokens para quem possui a NEM em carteira. E isso, claro, pode gerar uma boa grana caso a blockchain da Symbol faça sucesso, que eu acredito que fará. Então eu quero mostrar para vocês as datas que vão acontecer o lançamento desse airdrop para que as pessoas que possuem NEM ou que vão comprar NEM consigam receber esse token. Como que isso vai funcionar? Bom, todos aqueles que possuem o token da NEM vão receber um token dessa blockchain chamada Symbol, na data de 11 de março, às 21h50 aqui do Brasil, tá? Então, 11 de março, 9h50 da noite, vão tirar uma foto da carteira, seja nas corretoras ou na sua carteira pessoal, e se você tiver uma unidade de NEM, você recebe uma unidade dessa XYM, que é o novo token ligado a essa blockchain da Symbol. Então, um XEM, que é o token da NEM, vai dar direito a um XEM mais um XYM, tá? Nesse horário aqui, quem tiver até esse horário de 11 de março, 9h50 da noite. E o lançamento da blockchain da Symbol vai acontecer no dia 15 de março. Aqui é o site da Symbol, tá? Que é parte da NEM, como eu falei. Você pode opt-in, você clica aqui para conseguir receber o seu XYM por meio do site, mas se você já tiver o token da NEM dentro de uma das corretoras que aceitam esse opt-in, você não precisa fazer aqui pelo site, tá? Quais são as corretoras, Guilherme? Vamos clicar aqui que abre o site explicando melhor quais estão participando. A maior parte delas, tá? Todas essas aqui estão suportando a Symbol. Então, a Binance, por exemplo, já faz esse opt-in no seu lugar, você não precisa fazer nada. A BitHub, a HitBTC, enfim, aqui na tela tem várias, a Poloniex, OKX, enfim, tem várias corretoras, KuCoin. Se você tem a sua NEM, no caso aqui a sua chain, né, dentro de alguma dessas corretoras, automaticamente você recebe esse token que eu falei, desde que você tenha ele na data ali de 11 de março, às 9h50 da noite. Outra coisa que a NEM está fazendo nesse momento é a maior competição de trading de todos os tempos, tá? Ela começa no dia
1º de março de 2021 e você pode ganhar até $500 mil em prêmios dentro das corretoras participantes, dentro das exchanges participantes, e são quase todas no mundo, tá? Tem a Binance, o Huobi, OKX, BitHub, Poloniex. É uma competição gigante. E como que funciona essa competição? Se você usar a Chain para fazer trading dentro dessas corretoras, você está participando e pode ser premiado, tá? Eu ainda não sei detalhes sobre a competição, mas as próprias corretoras vão informar isso em breve, já que começa no dia 1º de março. São divididos em algumas fases. A primeira fase vai do dia 1º de março até o dia 7 de março. E aqui no site da competição eu consigo mostrar para vocês essas 3 ondas que eu falei, né? São 3 fases da competição. A gente está nessa primeira fase aqui, que foi desbloqueada, vai do dia 1º de março ao dia 7 de março, no caso, somente fazendo trade com Chain. Então, Chain é o token da NEM. Então, quem fizer mais trade positivo aí nesse momento, nesse período de 1º de março a 7 de março, vai ficar mais bem colocado no ranking e vai ser premiado. Aqui estão todas as corretoras participantes dessa disputa. Na segunda fase também vai ser com token Chain e vai acontecer de 3 de março a 12 de março, ainda a ser definido quais serão as corretoras. A terceira fase já vai ser feita com o novo token XYM da plataforma da Symbol. A gente não tem detalhes ainda sobre isso. Para você ter detalhes sobre essa competição, que, como eu falei, vai distribuir $500 mil, está falando de quase R$3 milhões em premiação, você pode perguntar à sua corretora, caso seja uma dessas corretoras aqui, ou entrar no Telegram da própria NEM em português e falar com a equipe deles. Eu vou deixar o link para o Telegram da NEM e também desse site oficial aqui na descrição do vídeo, então corre lá e participe caso você seja um trader. A gente perde tanto dinheiro fazendo trading e agora tem a opção de ganhar fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez, né? Fazendo trading dentro de uma corretora. Então aproveita, links na descrição. Entrando no gráfico do Bitcoin, esse aqui é o gráfico de 1 hora do preço do Bitcoin. No vídeo anterior, que foi no dia 24, né, portanto aqui, o preço estava aqui, eu falei o seguinte para você: o preço do Bitcoin vai ficar preso dentro desta paralela, né? Tem um preço topo aqui ao redor dos $50, $51 mil e esse fundo aqui ao redor dos $45 mil. Eu falei isso nesse ponto aqui. Aí o que aconteceu? O preço lateralizou, tentou escapar aqui da paralela, falso rompimento, voltou a cair para dentro dela, desceu até aqui embaixo, tentou romper por baixo, falso rompimento, voltou a subir, ou seja, exatamente como previsto, bateu no topo, foi buscar lá o fundo, como eu falei no vídeo anterior, e agora continua dentro das paralelas, que era justamente o que eu esperava, tá? Como eu falei, eu espero uma consolidação dentro dessa faixa entre os 45 e os $50 mil. Eu não vejo que agora seja momento do preço voltar a disparar. Principalmente se a gente analisar também pelo lado fundamentalista. Os fundamentos do mercado em geral não estão positivos para uma disparada de preços e eu vou explicar para vocês por meio de uma notícia que saiu hoje. A dicotomia que está disparando os preços dos papéis do Tesouro americano. Saiu na Veja, tá? O que quer dizer isso? Nesta quinta-feira, os juros dos papéis do Tesouro para 10 anos dispararam 10,92%, o maior valor desde janeiro de 2020. Com esse retorno significativo, os investidores migraram em massa do mercado de renda variável para a renda fixa, ou seja, os títulos do governo estão pagando mais juros, tiveram um aumento aí de 10% no que pagam para o investidor. E todos aqueles investidores que estavam alocados nas ações e no Bitcoin, por exemplo, porque não conseguiam ter retorno na renda fixa, resolveram voltar parte dos investimentos para a renda fixa. Afinal, eles saíram da renda fixa porque não pagava bem. Se a renda fixa começa a pagar um pouco melhor, essas pessoas retornam para ela.
E eu consigo te mostrar esse processo graficamente. Vamos voltar lá para o gráfico horário do Bitcoin que eu acabei de mostrar para vocês e vamos trazer aqui para esse gráfico, primeiro, o índice da Bolsa de Valores de Nova York, tá? O S&P 500, que pega ali as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Note que ele está seguindo mais ou menos o Bitcoin, né? Aqui vocês veem uma queda no preço, depois sobe, voltou a cair, enfim, eles estão andando juntos aqui nesse momento. Mas vamos trazer agora para esse gráfico o rendimento dos títulos de 5 anos e 10 anos nos Estados Unidos. Então, primeiro aqui o título de 5 anos e depois o título de 10 anos. Então, vocês estão vendo aqui um movimento oposto, ou seja, olha aqui, os títulos americanos, que são essa linha laranja aqui, essa linha azul, começaram a subir. O que acontece com o Bitcoin e também com as ações nos Estados Unidos? Desabam. No mesmo momento que os títulos sobem, os ativos considerados de risco desabam. E, na minha opinião, isso aqui acontece porque o mercado ainda entende que títulos do governo são mais confiáveis do que Bitcoin, ações de grandes empresas, etc. E eu discordo disso, tá? Eu acho que é arriscadíssimo atualmente você alocar os seus recursos em instituições que estão em decadência, como o próprio Estado. Estado e bancos são instituições decadentes, estão em processo falimentar no longo prazo. E é por isso que começa a ter um processo como esse. Quando o título começa a pagar mais, isso indica que inflação está vindo pela frente, tá? O mercado interpreta dessa forma. Vamos ter um aumento de inflação e isso não é positivo para o Estado, para os governos, né? Porque o aumento de inflação acaba prejudicando a economia. E qual a forma que o governo tem para se capitalizar? É justamente com títulos. Então os investidores estão trocando ali dinheiro de verdade, que é o Bitcoin, por títulos de uma instituição que está em decadência. Para mim, é um péssimo investimento, mas o mercado enxerga título de governo como sendo algo muito mais conservador e seguro do que o Bitcoin. Fazer o quê? Então, a gente vai ver aí no curto prazo essa migração das ações e também do mercado de criptomoedas para dentro de títulos do governo e também para alguns serviços bancários, como eu vou mostrar para vocês em seguida. Antes, para você entender isso, eu vou mostrar essa matéria aqui. Grayscale considera 8 projetos DeFi em nova lista de produtos. Então a Grayscale, que é a empresa aí que mais possui Bitcoin no mundo, né? É uma empresa envolvida com o mercado de criptomoedas e que tem um fundo de Bitcoin e um fundo de Ethereum, está pensando em lançar outros fundos, mas agora focado em finanças descentralizadas, que é justamente a maior concorrência para o sistema bancário. Então, quais são os 8 projetos de finanças descentralizadas que estão no radar da Grayscale? A matéria fala sobre alguns aqui, que são a Aave, Compound, Maker, Reserve Rights, SushiSwap, Synthetix, Uniswap e Yearn Finance. Esses seriam os projetos no radar da Grayscale. Eu invisto em alguns desses aqui, tá? Eu invisto em Aave, Maker e Synthetix, desse grupo que está aqui. E esse é um processo que eu comentei com vocês em vídeos anteriores, que é, as instituições entram primeiro por meio de Bitcoin e Ethereum e depois elas precisam diversificar. E é isso que a Grayscale está fazendo. Caramba, já tem um fundo de Bitcoin, já tem um fundo de Ethereum, mas agora que tal diversificar para outras criptomoedas? E ela está de olho no mercado DeFi, no mercado de finanças descentralizadas, o que faz com que essas criptomoedas tendam a subir de valor. Não todas, né? Aquelas que forem abraçadas pelas instituições. Então a Grayscale vai escolher uma ou duas aqui desse mercado DeFi para investir e esses projetos devem ir para a Lua. E a matéria fala justamente que isso seria um sinal do grande reajuste entre os top das criptomoedas. Vamos lembrar que você pegar ali o top 10 das criptomoedas, a maior parte ali são blockchains de primeira camada. É Bitcoin, é Litecoin, é Ethereum e por aí vai.
E a maior parte dessas blockchains são consideradas zumbis, ou seja, podem ser interessantes, podem ser boas, mas não têm usuários, não tem uso no dia a dia. Então tem poucos usuários ali dentro, então é como se fosse um zumbi, né? Uma coisa que está morta ali e não tem muita utilidade, enquanto que projetos DeFi que estão cheios de usuários, muitas pessoas fazendo aí uso das finanças descentralizadas, estão subvalorizados, segundo vários analistas. E agora seria o momento desses projetos de DeFi tirarem esses projetos de primeira camada das primeiras posições. E como eles falaram aqui, já estão dominando o top 20. Será mesmo? Vamos olhar aqui, ó. Ainda temos os projetos de primeira camada, como Bitcoin, Ethereum e vários outros aqui no top 10, mas se a gente olhar para o top 20, ó, a Chainlink já está em nono. Olhando aqui para o top 20, você vai encontrar Uniswap na 13ª posição, o WBTC na 15ª posição, a Aave em 17º e assim por diante. Então sim, esses projetos DeFi estão crescendo muito rapidamente e provavelmente vão tomar a posição de projetos de primeira camada que estão aqui no top 10. E agora vamos refletir uma coisa. Bom, se finanças descentralizadas estão crescendo tão rapidamente, o que acontece com o valor das finanças centralizadas, que são os bancos? Bom, essa matéria aqui dá uma ideia. Mal das pernas, lucro dos 4 maiores bancos brasileiros sofre a maior queda em 21 anos. Então, os bancos estão perdendo valor de mercado, enquanto as finanças descentralizadas estão ganhando valor de mercado. O que os bancos vão fazer para tentar resgatar a importância, para tentar resgatar o seu dinheiro, né? Captar dinheiro do mercado? A gente vê pelo JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, que falou o seguinte: em nota, JP Morgan sugere alocação em Bitcoin para proteger investimentos. Segundo especialistas do banco, alocar parte da carteira em criptoativos pode ajudar na proteção contra oscilação de preço de ativos tradicionais. O que o banco está fazendo? Ele está percebendo que ele está perdendo cliente, perdendo recurso para finanças descentralizadas, para outros mercados, e aqui na tentativa de trazer esse cliente de volta, eles apelam falando: não, cara, vem com a gente, mas aloca parte do seu dinheiro em Bitcoin. Olha o nível de desespero dos bancos para aceitar integrar dentro deles justamente o maior inimigo dos bancos, que são as criptomoedas. Para mim fica muito evidente que essas instituições em decadência, e aqui eu estou falando sobre Estado e bancos, estão apelando para forçar esse retorno do capital, o retorno do dinheiro. Mas as pessoas ainda não se deram conta. Elas ainda acreditam que Estado e bancos são mais seguros do que criptomoedas. Infelizmente, essas pessoas vão perder dinheiro, porque elas estão trocando coisa valiosa, que é o Bitcoin, que é o ouro digital, o ouro de verdade que ninguém pode arrancar de você, por porcaria, que são bancos e títulos do governo. É como se as pessoas estivessem comprando ações de uma empresa em decadência, de uma empresa em processo falimentar. No longo prazo, a gente vai ver que quem vai salvar é quem possui Bitcoin. No curto prazo, vamos ter oscilações, vamos ter pressão para baixo no caso do Bitcoin. Então, isso está em linha com o que eu falei com vocês, né? Do Bitcoin ficar preso dentro dessa faixa aí dos 45 ou 50 mil dólares. É esse tipo de pressão, esse tipo de fundamento que evita que o Bitcoin consiga subir nesse momento. Mas é bom, esperem, porque isso vai fazer uma limpeza no mercado de criptomoedas. Vamos tirar os especuladores e colocar somente aqueles que acreditam no Bitcoin como reserva de valor, no Bitcoin como moeda. Mas quem acompanha criptomaníacos não cai em pegadinha. Você vai colocar o seu dinheiro no JP Morgan ou em qualquer outro banco para investir em Bitcoin? Ou você vai usar empresas que já fazem parte do mercado de criptomoedas? Essa é a pergunta. E aqui no canal eu costumo indicar para vocês empresas do segmento de criptomoedas que sejam seguras, que eu considero seguras, né? Pela análise que a gente faz dentro da Criptomaníacos. É claro, você tem que fazer a sua própria análise, porque eu não sou garoto propaganda de nada, né? Eu simplesmente mostro produtos para vocês. E aqui no caso, uma das patrocinadoras do canal é justamente a Ledn, que faz isso de forma muito melhor do que um banco que odeia criptomoedas. E a Ledn, eu falo para vocês que é segura por causa de coisas como essa. Olha a matéria que sai na CoinDesk, o maior portal sobre criptomoedas do mundo.
Empresa canadense de empréstimos em criptomoedas Ledn levanta 2,7 milhões de dólares para expansão em mercados emergentes. E entre mercados emergentes, a gente está falando sobre o Brasil. Então, a Ledn, apesar de ser canadense, tem todo o interesse do mundo na América Latina, em especial no Brasil, e é até por isso que eles investem no canal da Criptomaníacos, né? Eles são patrocinadores desse canal, justamente devido ao interesse deles de entrarem aqui, e eles estão aqui em portais como a CoinDesk, e mais do que isso, quem colocou 2,7 milhões de dólares nas mãos da Ledn? Quem confia na Ledn? Não é só a Criptomaníacos. Aqui na matéria, a gente fica sabendo que uma das principais participantes foi a Coinbase Ventures. A Coinbase é a maior corretora dos Estados Unidos, tá? A Coinbase está investindo na Ledn justamente por confiar na Ledn, assim como eu confio também. E para quem não entende o que a Ledn faz, aqui embaixo a matéria dá uma dica. Poupança com Bitcoin e stablecoin e microempréstimos tão baixos quanto de 500 dólares. É justamente isso que eles fazem, tá? Você consegue ter poupança com as suas criptomoedas utilizando para isso uma empresa. Então, para quem tem complicação para fazer isso de forma descentralizada, staking e tudo mais, você tem uma empresa no mercado onde você consegue fazer uma poupança com Bitcoin, uma poupança com criptomoedas de forma segura e tendo um retorno muito maior do que os produtos de bancos, tá? A gente está falando aqui de 6% ao ano em Bitcoin, 12% ao ano em USDC. Então, muito legal o que a Ledn faz, muito legal eles estarem interessados na América Latina e darem essa opção para nós brasileiros, né? A gente não precisa ficar na mão de bancos nem de Estado. Mas eu sei o que você está pensando porque eu leio os comentários aqui do canal. Muita gente comenta que, como é que eu sei que isso aí não é golpe? Pode ser golpe, assim como várias empresas já deram golpe. Bom, a própria matéria da CoinDesk explica o porquê que não é golpe. Proof of Reserves. Prova de reserva. A Ledn passou por auditoria comprovando que eles têm as reservas que eles dizem ter. Então agora não é mais um achismo, agora é certeza. Eles passaram pela auditoria da Armanino, que é uma das grandes auditoras mundialmente falando, e atesta as reservas da Ledn. Se quiserem verificar, vou colocar o link na descrição. Tá aqui o site da Armanino, tá? Provando as reservas da Ledn. Eles falam o seguinte: no momento da auditoria, a Ledn possui BTC e o STC em mais de 100%. Então, tudo aquilo que eles pegam de empréstimo e também fazem de poupança, eles possuem colateral para cobrir esse valor, tá? Você coloca o seu dinheiro aí em USDT, em Tether, sem nenhuma auditoria. No caso da Ledn, existe auditoria comprovando e você pode verificar isso pelo próprio site aqui da Armanino, tá? Então tem aqui colateral de BTC em 100%, colateral em USDC de 131% das reservas. Então tá tudo comprovado, tudo certinho, tudo bonito, como deve ser com qualquer empresa séria. Como eu falei, vou deixar tudo na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada. Inclusive, o site da Ledn está aqui embaixo, utilize o link ali para não ter erro, tá? Lá dentro você leia tudo, faça sua própria verificação e caso tenha interesse em ter poupança com Bitcoin, poupança com o USDC, você consegue dentro da Ledn. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! Entediado com buy e hold? Acesse a Ledn e descubra como rentabilizar seus ativos digitais sem abrir mão da segurança de seus fundos.